Graça e paz daquele que vive para todo sempre. Nós estamos falando desse assunto, né? A criação de todas as coisas. Nós estamos na recriação dos 6 dias. Nós estamos falando do 6º dia. E nesse 6º dia nós estamos vendo Cristo, Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é o padrão da criação, Ele é a criação, Ele é o Criador. Jesus Cristo é tudo, e nós vemos Jesus representando Jesus, cada evento, cada história, cada palavra está sempre apontando para o Senhor Jesus. Olha só, no capítulo 2, no verso de número 19, diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver que nome lhes daria, e tudo que Adão chamou, e toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão deu nome a todo gado, às aves dos céus, a toda besta do campo, mas para o homem não se achava ajudadora para que estivesse como que diante dele. Então veja que Deus fez Adão, Deus o colocou no Éden, e Deus mandou que todo animal, que toda ave fosse até Adão, para que Adão desse o nome a cada animal, a cada ave, as criações. Fazendo isso, Deus estava deixando claro que Adão era o dominador. Deus estava levando todas as coisas até Adão, porque Adão seria aquele que dominaria todas as coisas. Isso aconteceu também com Jesus. Todas as coisas foram trazidas ou vão ser trazidas, as que ainda não estão convergidas a Cristo se convergirão a Jesus. Todas as coisas nos céus e na terra, toda a criação estará sob o domínio de Jesus Cristo, Filho de Deus. Veja que quando Cristo Ele dá o nome a nós, Ele está... Diz lá o texto: não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Deus nos dando o nome, Deus dizendo que é autoridade sobre nós, Jesus sendo nosso dominador, e Jesus é dominador sobre todas as coisas. Nós já vimos que Ele está acima de todo principado e potestade, e assim como Adão era o dominador e nomeou toda a criação, Cristo é o dominador da nova criação, e Ele nomeia e Ele nomeará todas as coisas serão nomeadas por Cristo. Mas veja que o texto diz que não havia alguém para Adão. Veja que Jesus, Ele é chamado de unigênito do Pai, mas nós vimos isso também, que Ele era o único, mas a intenção de Deus era fazer que Ele fosse o primogênito, o primeiro. Então também há outro aspecto nas Escrituras dizendo que a igreja, ela se assemelha a ser a esposa do Cordeiro. Então, assim como Deus preparou Eva para Adão, Deus também preparou a igreja para Cristo. Veja que é muito importante a gente atentar. O versículo de número 21 diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão. Veja que está falando que o próprio Deus fez cair sobre Adão um sono profundo. E Cristo também foi submetido a um sono profundo por nós, ao sono da morte. Assim como Adão dormiu profundamente para que Eva aparecesse, para que a mulher aparecesse, Cristo morreu. Cristo pagou o preço da morte para que a igreja surgisse. Então foi combinado, Adão e Deus combinaram dele dormir e de ser tirado uma das suas costelas. Não foi nada autoritário, houve uma concordância. Veja que também com Cristo houve uma concordância dele morrer. Ele, sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, antes humilhou, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos servos, obedecendo até a morte, e a morte de cruz. Foi combinado,
Veja que Filipenses capítulo 2 está falando isso. Então Deus explicou a Adão o que ia fazer para que viesse uma esposa. E Deus e Cristo tiveram o plano da salvação, mostrando que Cristo teria que morrer a morte do ser humano, pagar o preço do pecado, para que Cristo tivesse a sua igreja, assim como Adão teria a sua mulher, para que Adão deixasse de ser apenas o único para ser o primeiro, porque viria Eva. Então Adão ia deixar de ser o único aqui para ser o primogênito. Cristo ia deixar de ser o único para também ser o primogênito. Então Deus fez cair sobre Adão esse sono profundo. Veio de Deus esse sono profundo sobre Adão, e a justiça de Deus caiu sobre Cristo, e Cristo se tornou a justiça de Deus, porque Cristo suportou o juízo de Deus, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, e ele suportou o juízo de Deus e se tornou a justiça de Deus e se tornou a nossa justiça. Veja, foi uma anestesia geral que Deus deu a Adão, e foi um juízo completo, foi uma morte completa que Deus deu para Cristo, para que Cristo pudesse ser o Salvador, para que ele pudesse gerar a igreja, assim como Adão ia gerar a Eva. Então foi um sono profundo sobre Adão, um sono que o impediu de sentir dor. Agora foi uma morte profunda sobre Cristo, a morte do sofrimento, a morte que ele causou muitas dores, muitas aflições, muitos sofrimentos. A plenitude do sofrimento, a plenitude do juízo veio sobre Cristo. Adão adormeceu e Cristo ele morreu a nossa morte física, a nossa morte espiritual, a nossa morte eterna. É como se Adão, ele se deitou, fechou os olhos e ficou inconsciente, e Cristo ele morreu, ele fechou os seus olhos físicos, ele deixou de estar consciente aqui do corpo físico dele para estar no Hades, no seio de Abraão, morrendo a nossa morte. Veja que isso mostra como Adão confiava em Deus para vir Eva, e como Cristo confiou em Deus para vir a igreja. Isso é maravilhoso. Então, para Adão foi um ato de fé dormir, e para Cristo foi um ato de obediência, de fé, morrer a nossa morte para gerar a igreja. Aí diz aqui, que no texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 21, e tomou uma das suas costelas. Veja que Deus tomou uma das costelas de Adão, certo? E não há explicações claras do porquê Deus tinha tirado a costela. Nós falamos isso em um vídeo, nós fizemos algumas explicações, mas isso aponta para Jesus, que Deus tomou a própria vida de Jesus. Se Adão deu uma costela, Cristo deu a própria vida. Se Adão deu um osso, Cristo deu o corpo, a alma e o seu próprio espírito, para que formasse essa mulher, para que formasse a sua igreja. A igreja, ela nasceu de Cristo, ela é matéria de Cristo. Veja que Efésios capítulo 2, versículo 10 diz assim: criados em Cristo. Assim como criado em Adão, Eva foi criada em Adão porque foi tirada uma das suas costelas, a igreja foi criada em Cristo, foi tirado da vida do próprio Cristo e dado a vida do próprio Cristo para a igreja viver a vida de Cristo. É por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque foi dada a própria vida de Cristo, certo? E aí, quando Deus tirou a costela, ele fechou a carne em seu lugar. Veja que Deus tira a costela, faz essa cirurgia de forma
forma maravilhosa e fecha. Agora, alguns dizem que pode haver uma cicatriz em Adão dessa cirurgia, outros não, mas eu penso que houve a cicatriz em Adão porque as cicatrizes estão em Cristo até hoje. Cicatrizes que mostram, que provam que Ele precisou morrer para que eu pudesse ter vida. Então são as cicatrizes nas mãos, nos pés, no lado. As marcas do amor, as marcas que fizeram com que a igreja nascesse. Então possivelmente Adão tenha tido alguma marca, possivelmente, eu estou dizendo, não estou batendo o martelo, estou dizendo possivelmente, mostrando que para Eva aparecer, ele precisou doar a sua costela. E as marcas em Cristo mostram que para a igreja nascer e a igreja viver, precisou Ele dar a vida. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, foi da costela que Ele fez a Eva. E foi do próprio Filho, foi do próprio Cristo que Deus construiu, que Deus fez a sua igreja, certo? Isso é maravilhoso. Da costela Ele formou uma mulher, da costela Ele construiu uma mulher, Ele fez da costela, Ele construiu. Aleluias. Veja que é o que a palavra diz, que esse formou uma mulher é construir uma mulher. E da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, Deus forma a sua igreja. Deus constrói a sua igreja usando a matéria do próprio Filho. Nós somos criados da matéria do próprio Filho. E diz a Bíblia que trouxe a Adão, Ele formou essa mulher e trouxe a Adão. Aleluias. Ele trouxe até Adão. E Adão deu uma costela e recebeu uma mulher. Cristo deu a vida para receber a sua igreja. Glória a Deus. E Deus trouxe a Adão. E Deus trará a igreja para Cristo. Ela se encontrará com o Senhor nos ares. Nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. Deus a trouxe a Adão. E Deus traz a igreja para Cristo. Oh, glória a Deus. Assim como Eva foi feita para Adão, a igreja foi feita para Cristo. Assim como Adão, ele tinha esse vazio, ele tinha essa dependência, e a mulher completou Adão. Assim a igreja que é o corpo de Cristo, assim como Eva era o corpo, é do corpo de Adão, Eva é do corpo de Adão, a igreja é do corpo de Jesus Cristo. E a Eva foi feita para Adão e a igreja foi feita para Cristo. Veja só o que diz aqui na oração que Paulo faz aos Efésios. Efésios capítulo 1, no verso 22, diz assim, também sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Como Adão é o cabeça de Eva, Cristo é o cabeça da igreja. Agora olha só, a qual é o seu corpo, a igreja é o seu corpo, assim como Eva havia saído do corpo de Adão. A plenitude daquele que cumpre tudo em todas as coisas. A igreja é a plenitude daquele que cumpre. O corpo de Cristo é a plenitude do próprio Cristo que cumpre tudo em todos. Então, assim como Eva veio para completar Adão, a igreja é a plenitude de Cristo. Aleluia. Então veja como que é maravilhoso e como que aponta para todas as coisas para Cristo.
Eu poderia falar também aqui que o ser humano tem 12 pares de costela, veja, e foi tirado uma e para surgir a Eva, e glória a Deus. A costela fala de governo, a costela fala de governo, de domínio, de proteção. Cristo teve 12 discípulos e agora veja que a igreja, ela fala também de governo, ela fala de domínio, ela fala de proteger. A igreja é o corpo de Cristo, assim como Eva era o corpo de Adão. Então que você possa estar assimilando cada vez mais Jesus, o padrão de Cristo, da obra, do que Ele é, do que Ele fez, do que Ele falou aqui em Gênesis, nos capítulos da criação.